Bem-vindos à aula 6. Eu sou o professor Vinícius e hoje a gente vai ver relações métricas no triângulo retângulo. O pré-requisito para essa aula é você ter visto a anterior de semelhança de triângulos. Observe essa figura colorida. Nós temos um triângulo grande, o triângulo ABC, e nós temos dois triângulos formados por causa dessa altura AD. Essa altura em relação à base BC, que encontra o vértice A. Observe que nós temos esse triângulo aqui, ABD, né, em verde, e nós temos também o triângulo ADC, parcialmente em azul aqui. Esse triângulo ABC, ele está definido como triângulo retângulo, retângulo no vértice A. Uma vez definido o ângulo de 90 graus, ali no vértice A, vamos chamar os ângulos, vamos dar nome aos outros ângulos que sobraram. O ângulo no vértice B eu chamei de ângulo 1, e o ângulo no vértice C eu chamei de ângulo 2. Perceba então que 90 graus mais ângulo 1 mais ângulo 2 forma 180 graus. Resulta em 180 graus quando somados. Porque a soma dos ângulos internos de qualquer triângulo é 180 graus. Então, quando a gente forma outros triângulos aqui, o triângulo verde e o triângulo azul, nós temos uma situação que nós já temos aqui, ó, no triângulo verde, nós temos um ângulo de 90 graus e o ângulo 1. Então, o que falta para 180 graus, para dar 180 graus na soma dos ângulos internos? Falta o ângulo 2. Coloquei aqui em cima o ângulo 2. E esse triângulo azul aqui, o triângulo ADC, nós temos que já existe o 90 graus, porque a altura tem essa propriedade de fazer 90 graus com a base. Tem o ângulo 2, então para fechar 180 graus, a gente coloca esse ângulo 1 aqui. Nós estamos dando nome ao segmento, cada lado dos triângulos, nós estamos dando um nome. Em vez de eu chamar esse segmento AB de AB, eu vou chamar esse segmento de C. C, na verdade, é a medida de comprimento desse lado AB. Mas a gente vai chamar ele de Czinho. No lado BD, também vou chamar de Mzinho. O lado DC, Nzinho. A altura H, que na verdade é o segmento AD, eu vou chamar de H. E o segmento AC, né, o lado AC, eu vou chamar de Bzinho. Então, cada uma dessas medidas em vermelho, né, o Azinho aqui, que é o segmento BC, eles são, na verdade, as medidas dos lados de cada triângulo. Nós temos que observar o seguinte, né, em cada triângulo, tanto o ABC, quanto no triângulo ABD, quanto no triângulo ADC, cada um desses triângulos aí, tem 3 ângulos em comum, né? Eles têm 3 ângulos de mesma medida, né? Ângulo 1, ângulo 2 e um ângulo de 90 graus, cada um deles. Portanto, o triângulo ABC, o triângulo ABD e o triângulo ADC são semelhantes entre si. Com base nessa semelhança, nós podemos tirar algumas relações métricas que vamos ver ela aqui, ó. Se você pegar o triângulo ABC e o triângulo ABD, né, eu coloquei aqui 1 e 2, nós temos em si uma relação de semelhança de triângulos. A está para C, assim como B está para H, assim como C está para M. Então, o Azinho, o Bzinho e o Czinho estão falando do triângulo ABC. E o Czinho, Hzinho e Mzinho estão falando do triângulo ABD. Então, o A e o C são lados homólogos nos respectivos triângulos, o B e o H também, o C e o M também.
Com base nisso, né, nós temos pares aqui nós podemos combinar dois lados da igualdade e fazer uma multiplicação cruzada em cada uma desses membros da igualdade. Nós temos duas igualdades aqui. Se a gente combinar a primeira com a última, a gente vai ter o c ao quadrado igual a vezes m. Se a gente combinar a primeira e a segunda, a gente vai ter o a vezes h igual a b vezes c, como está aqui. Agora, se a gente fizer a combinação do triângulo ABC com o triângulo ADC, no sentido de fazer a semelhança desses triângulos, nós vamos ter aqui os lados homólogos, a razão entre os lados homólogos tem uma razão K, mas a gente não colocou o K aqui, a gente está interessado que A está para B, assim como B está para N, assim como C está para H. O Azinho, Bzinho, Czinho é do triângulo ABC, o Bzinho, Nzinho e o Hzinho são do triângulo ADC, nesse triângulo ali. E cada um, então, o Azinho, o Bzinho, o Bzinho, o Nzinho, o Czinho, o Hzinho são lados homólogos entre si. Essas razões aqui são entre lados homólogos. Se a gente combinar esse membro da igualdade com esse outro membro aqui, se a gente fizer a multiplicação cruzada, a gente vai ter que AB vezes B, que dá B ao quadrado, é igual a vezes N. Então, a gente anota aqui. Essa versão, B ao quadrado igual a vezes N, é uma versão muito semelhante a C ao quadrado igual a vezes M. Por quê? B ao quadrado, vamos ver essa segunda, B ao quadrado igual a vezes N. Então, como a gente está falando desse triângulo agora geral, né, o triângulo ABC, então uma hipotenusa, não, um cateto é igual a hipotenusa vezes a projeção desse cateto sobre a hipotenusa. O Nzinho aqui é a projeção de B no segmento DC, que a gente está chamando, no segmento BC, né? Daí essa projeção vai ser o segmento DC, que a gente está chamando de N. Observe então, B, por que o N é a projeção de B na hipotenusa? Imagine que se tivesse aqui uma luminária enorme aqui, paralelo ao segmento BC. Se essa paralela estivesse em cima, assim, né, uma luminária que estivesse acendendo uma luz, né, sobre esse segmento sobre esse triângulo do jeito que ele está, o que aconteceria é que esse lado aqui, DC, seria sombra, né, em relação ao BD, o BD sobraria, né, se não tivesse esse lado Bzinho e Azinho aqui, para fazer outra sombra aqui. Mas então, o AC é uma projeção porque ele é como se fosse a sombra numa lâmpada que estivesse 90 graus, assim, os raios de luz estivessem incidindo 90 graus sobre os lados aqui. Então, projeções. Então, essa versão aqui de cima, ó, C ao quadrado, né, uma hipotenusa ao quadrado, igual, aliás, o cateto ao quadrado, igual a hipotenusa vezes a projeção desse mesmo cateto sobre a hipotenusa. Então, são versões muito semelhantes, por isso que eu botei uma flechinha aqui em vermelho para identificar essa semelhança aqui. São versões diferentes, você só muda o cateto daí e as suas projeções. Agora vamos pegar esse triângulo ABD e ADC. Então vamos combinar as 2 e 3 ali em cima. Então, observe a figura, C está para B, assim como H está para N, assim como M está para H. Cada um é lado homólogo em relação ao outro. Desse H sobre N e esse outro M sobre H, nós fazemos multiplicação cruzada, H vezes H dá H ao quadrado, N vezes M, ou M vezes N aqui.
Então nós temos essas equações aqui para observar. Se eu combinar essa equação aqui que está marcada em asterisco e essa outra que está marcada em 2 asteriscos, se eu somar elas, vai ser... O que é somar a equação? É pegar cada lado da igualdade, né, somar o que está antes do igual com o que está antes do igual. O que está depois do igual com o que está depois do igual. Então, C ao quadrado mais B ao quadrado vai ser A vezes M mais A vezes N. Como tem A aqui, tem A ali, nós podemos botar em evidência A que multiplica M mais N. Mas M mais N, observe lá na figura, ó. M mais N, se eu somar M mais N, vai dar A, esse segmento BC. Então, você pode substituir M mais N por A. Então, C ao quadrado mais B ao quadrado vai ser A, e trocando M mais N por A, fica A vezes A. Então, C ao quadrado mais B ao quadrado igual a ao quadrado, que, olha só, é o teorema de Pitágoras. C ao quadrado, aliás, é C ao quadrado mais B ao quadrado. Então, a soma dos quadrados dos catetos é igual ao quadrado da hipotenusa. A ao quadrado igual a B ao quadrado mais C ao quadrado. Olha que interessante, a gente observou que através de semelhança de triângulos, usando uma das alturas, a altura com a hipotenusa, a gente consegue o teorema de Pitágoras só usando semelhança de triângulos. Vamos pegar aqui algumas informações relevantes que você precisa saber. Eu acredito assim que você não precisa decorar todas essas fórmulas, mas se você souber deduzi-las na hora, usando semelhança de triângulos, fazendo as relações entre lados homólogos, você vai chegar pelo menos nessas 3 aqui, ó, em vermelho. Essas 3 são as mais importantes. Depois delas, você consegue, combinando elas, fazendo sistema de equações, você consegue essas outras 3 aqui em preto. Então vamos lá entender essas principais, pelo menos. B ao quadrado igual a A vezes N. Então, B ao quadrado é igual a A vezes N. Então, cateto ao quadrado é igual a hipotenusa vezes a projeção desse mesmo cateto. C ao quadrado igual a A vezes M, então é a mesma coisa. O cateto ao quadrado é igual a hipotenusa vezes a projeção desse cateto na hipotenusa. E H ao quadrado é igual a M vezes N. H ao quadrado é igual a M vezes N. Então, a altura ao quadrado é igual a multiplicação entre as projeções dos catetos na hipotenusa. A partir delas, vamos observar essa aqui, B vezes C igual a A vezes H. Como é que eu obtenho essa equação número 4 aqui? Eu multiplico a equação número 1 multiplico a 1 e a 2, né, a equação 1 e a equação 2, e uso a 3. Como assim? Vamos chegar mais pertinho aqui, ó. A equação 1 e 2 vai dar aqui B ao quadrado vezes C ao quadrado. Eu estou multiplicando o que está antes do igual com o que está antes do igual, e o que está depois do igual com o que está depois do igual. Então, A vezes A dá A ao quadrado. N vezes M dá M vezes N, né? Tanto faz a ordem que você coloca na multiplicação pela propriedade comutativa. Então, essa propriedade aqui, né, de multiplicação de 2 quadrados vai dar o quadrado, né, dessa multiplicação. Então, nos dois lados aqui eu posso colocar o quadrado, né, depois do parênteses. E fazendo raiz quadrada dos dois lados, eu vou cortar esse 2 com o 2 da raiz quadrada, e vai ficar BC igual a A vezes H. Nesse mesmo processo, se eu combinar a equação 1, multiplicar 1 com a 3 e usar a 2, né, substituir, né, fazer uma substituição igual eu fiz ali, ó, M vezes N igual a H ao quadrado. Ali você vai fazer outra substituição, e aí você vai chegar aqui B vezes H igual a C vezes N. E multiplicando a equação número 2 com a 3,
e usando a equação número 1, né, fazendo uma substituição depois dessa multiplicação, temos que C vezes H igual a B vezes N. Então observe a figura, né, pause o vídeo se você precisar, né, e quiser fazer essas outras, e chegar nessas outras equações indicadas desse mesmo modo que eu cheguei na equação 4. Ok? Esse conteúdo ele é importante assim, principalmente por causa da semelhança de triângulos. Seria interessante, se você tiver um espaço na sua cabeça, decorar pelo menos essas 3 e lembrar como é que chega nas outras, ok? Porque isso te faz ganhar tempo na hora da prova. Vamos fazer alguns exercícios. Eu vou tirar do Fundamento de Matemática Elementar, volume 9. Vamos fazer o exercício 512. O exercício 512 diz o seguinte: na figura, determine os elementos x, y, z e t. Então, aqui em vermelho é tudo aquilo que está pedindo, né? E as medidas dadas. Esse segmento é 12, esse outro é 5, a altura é x, a projeção de 12 na hipotenusa é z, a projeção de 5 na hipotenusa é y e a hipotenusa toda é t. Já usando as relações métricas, nós temos a equação número 3 e a equação número 4, conforme aquela que eu expliquei. Então eu usei a equação número 3, h ao quadrado igual a m vezes n, só que agora a gente está chamando a altura de x, uma projeção de y e outra projeção de z, e nós estamos usando a equação número 4, bc, só que agora vai ser t vezes x igual a 12 vezes 5. Então eu estou falando dessas duas aqui. E por fim nós temos também o teorema de Pitágoras, nesse triângulo inteiro aqui, né? T a hipotenusa ao quadrado igual a 12 ao quadrado mais 5 ao quadrado. Chegamos nesse sisteminha de equações. Já observe que uma equação tem uma incógnita, a outra tem 2 e a outra tem 3. Como nós temos diferentes, nós temos y e z só lá na primeira equação, então não convém fazer esse sisteminha por matrizes, mas eu costumo fazer assim, né? Separo as equações e resolvo separado, depois vou substituindo aquilo que eu achei. Vamos pegar a primeira. T ao quadrado igual a 12 ao quadrado mais 5 ao quadrado. Então, fazendo essa conta, você chega que T ao quadrado igual a 169, T igual a raiz de 169, que dá 13. Usando como já achei o T, vou para a segunda equação. T vezes x igual a 12 vezes 5. Então, substituindo T igual a 13 aqui embaixo, 13x igual a 60, 60, daí x vai ser 60 sobre 13. Então, já achamos T e achamos x. Na última equação, nós temos x ao quadrado igual a y vezes z. X aqui você achou, né? Então, uma fração elevada ao quadrado igual ao numerador ao quadrado dividido pelo denominador ao quadrado. E y vezes z, perceba que a gente não achou, né? Nem y nem z. Então, quase deu zebra aqui, né? Mas agora observe outra propriedade. 5 ao quadrado igual a x ao quadrado mais y ao quadrado. Da onde veio isso? Veio do uso do teorema de Pitágoras nesse triângulo aqui, ó. 5 ao quadrado igual a x ao quadrado mais y ao quadrado. Fazendo essa conta, nós temos aqui, né, já temos o x, né, então vai descobrir y aqui. Fazendo essa conta aqui toda, usando algumas propriedades da matemática básica, nós temos que y igual a 25 trezeavos. Com isso, a gente pode voltar lá nessa outra equação e substituir y, vai ficar só z para descobrir. É o que eu fiz aqui. Eu mostrei aqui como é que eu fiz, eu passei lá de cima, eu passei o y dividindo, vai ficar só o z do lado antes da igualdade.
Então, dividir por uma fração é a mesma coisa que multiplicar pelo inverso dessa fração. Usando as propriedades, vai dar z igual a 144 trezeavos. E isso resolve o nosso problema. Já achamos x, y, z e t. Não é um exercício que você deva se preocupar muito no Enem e na Federal, assim, pelo menos na primeira fase, tá? Mas é bom porque você observa nós temos aqui vários assuntos para abordar. Usamos teorema de Pitágoras no triângulo maior, nesse outro triângulo aqui menor. Nós usamos algumas relações métricas que eu mostrei há pouco, usando a equação 3 e a equação 4. Então, você sabendo as equações 3 e 4 assim, de cabeça, facilita para você não ter que usar semelhança de triângulos na hora. Mas não se desespere se você não conseguir decorar. O exercício 523, da página 229 daquele livro, diz assim: determine a altura do trapézio na figura. Nós temos aqui a figura em azul, que é o trapézio, e o que está em azul foi o exercício que deu. Então aqui embaixo a medida toda é 20, aqui esse outro segmento aqui é 2 raiz de 21, esse outro é 8 e esse outro aqui é 10. Então convém botar a altura nesse triângulo, o Hzinho, convém chamar aqui de x, aqui de y, depois a gente vai ver que deveria ter deixado tudo na mesma, porque aqui ó, como eu fiz a altura aqui, então se conservou numa paralela aqui, né, é como se eu tivesse transladado esse segmento de 10 para baixo, então eu botei o 10 aqui em preto. Então se aqui tudo era 10, então o que sobrou, esse segmento com esse segmento, também é 10. Então se eu chamar aqui de x, aqui eu posso chamar o y de 10 menos x. Só que eu não fiz assim na hora, né? Na hora eu não me toquei, mas depois você vai ver que trabalhar com uma variável é melhor do que trabalhar com duas, né? Então é interessante observar isso. Então, observando esse triângulo, essa base aqui, x mais y é igual a 10, porque é o que falta para 20 aqui, já que aqui é 10. 8 ao quadrado é igual a x ao quadrado mais h ao quadrado. É o uso do teorema de Pitágoras nesse triângulo aqui. E 2 raiz de 21 ao quadrado é igual a y ao quadrado mais h ao quadrado. É o uso do teorema de Pitágoras nesse outro triângulo aqui, retângulo, né? Fazendo algumas adaptações, isolei o h ao quadrado aqui e h ao quadrado ali. E 8 ao quadrado menos x ao quadrado igual a, aqui ó, h ao quadrado. Então eu posso, como esses dois aqui representam 8 menos x ao quadrado e 4 vezes 21 menos y ao quadrado são iguais, porque ambos são iguais a h ao quadrado, então eu igualo dessas duas equações, esses dois membros da igualdade aqui. Foi o que eu fiz ali. Eu me livrei um pouco do h ao quadrado e obtive uma equação em função de x e de y. Então, trabalhando com os membros da igualdade, né, eu passei o y para lá positivo, passei esse 8 ao quadrado negativo para o outro lado da igualdade, fiz umas adaptações e cheguei aqui y ao quadrado menos x ao quadrado igual a 84 menos 64, que dá 20. Só que ó, eu sei que 20 é igual a essa medida toda aqui, ó, da base desse trapézio. Então, essa base do trapézio também está em função de x e y. 10 mais x mais y. Convém depois isolar o y, que vai ficar 10 menos x. É o que eu falei ali, se eu tivesse colocado 10 menos x antes, eu já não precisaria ter trabalhado com x nessas outras equações. Então, já seria melhor ter botado ali direto. Mas agora, eu vou usar isso aqui só lá embaixo, na hora que eu vou usar esse negócio aqui em vermelho, mas a gente já chega lá. Vamos usar o seguinte, y menos x quadrado é igual a 20. Então,
eu vou usar o y menos x quadrado igual a 10 mais x mais y, que tudo isso é igual a 20, mas a gente se livrou do 20 e a gente substituiu na equação em função de x e y. Então, trabalhando com os membros da igualdade, passando os membros para o outro lado da igualdade, eu passei o x para cá, o y para antes do igual, e sobrou só o 10. Botei em evidência o y e o x, deixei o 10 ali. Agora, nessa linha que eu usei a informação lá de cima, que y igual a 10 menos x, e aí eu joguei aqui, substituí direto, e nesse outro aqui é 10 menos x menos 1, que fica 9 menos x. E o resto eu mantive. E fazendo essas contas aqui, né, fazendo a propriedade distributiva da multiplicação, eu vou ter tudo em função de x aqui agora, x igual a 80 sobre 20, x igual a 4. Agora, sabendo que y é igual a 10 menos x, lá de cima, eu substituo o x igual a 4 nessa equação e chego que y é igual a 6. Ele quer saber a altura, né, da figura, né? E a altura é do teorema de Pitágoras. Como eu tinha me livrado da altura antes, h ao quadrado igual a 8 menos x quadrado. Que a gente usou lá em cima, h ao quadrado igual a 8 menos x quadrado. Tem duas possibilidades, usar essa de cima, essa segunda ou essa terceira. Eu escolhi usar essa segunda. Poderia ter usado ou x ou y numa das equações. Cheguei então que h igual à altura desse trapézio é 4 raiz de 3. E isso resolve o nosso problema. Por fim, vamos ao último exercício. A altura relativa à base de um triângulo isósceles excede a base em 2 metros. Determine a base se o perímetro é de 36 metros. Então, o enunciado aqui só dá esse texto aqui. Você que vai ter que desenhar o enunciado, desenhar as figuras. Então, eu desenho um triângulo ABC, como ele é isósceles, eu chamei aqui de x, aqui de x também. Por consequência, né, um triângulo isósceles tem as bases, né, tem as bases aqui, ó, a base, na verdade, a base BC, tem o ângulo 1 e o ângulo 1 aqui, porque eles são iguais. O triângulo isósceles tem essa propriedade de na base aqui os ângulos serem iguais, por causa que os lados que formam, que se separam aqui e formam a base, eles formam ângulos iguais com o lado BC. Eu estou chamando o BC de Azinho, o AC e o AB de Xzinho. Nós temos aqui que essa altura aqui forma 90 graus. Né? É uma propriedade, né? Que a altura desse triângulo isósceles vai formar 90 graus com a base. Perceba que o ângulo 1 mais 90 graus, eu tenho o ângulo número 2 aqui. O ângulo 2 é 180 menos 90 graus menos o ângulo 1. Porque eu já tinha definido o ângulo 1. Então, o que falta para 180, num dos triângulos eu defino como o ângulo 2. Por consequência, no segundo triângulo formado aqui pela altura, nós temos que também ângulo 2 ali em cima. Então, o AD é altura e também é bissetriz, né? Então, o triângulo ABD é congruente ao triângulo ADC, pelo caso lado, ângulo, lado. Como assim? Lado X, ângulo 2 e lado H. Daí isso vai se repetir lá no segundo triângulo, ADC, né? Então, por consequência, né, usando lados homólogos do triângulo, opostos ao ângulo 2, é o BD e o DC. Então, o BD e o DC são iguais, porque tá dizendo que
né, pelo caso de congruência, que os lados homólogos são iguais entre si. Por consequência, se esse é igual a esse, então BD e DC são A sobre 2, são a metade, né? Porque a altura então dividiu o lado BC na metade. Pelo enunciado, nós temos que a H, que é a altura, é igual a base mais 2, porque ele está dizendo que excede a base em 2 metros. E o perímetro, que a gente chama de 2P, do triângulo ABC, que é o triângulo mais amplo, é 2x mais A, é a soma dos lados, igual a 36. Eu, isolando aqui, x igual a 36 menos A dividido por 2. E aqui, pelo teorema de Pitágoras, x ao quadrado é igual a h ao quadrado mais a sobre 2 ao quadrado, no triângulo ADC que a gente está falando, né? Tanto faz usar nesse triângulo ADC ou ABD. Então, fazendo essa conta aqui, ó, x ao quadrado igual a, quem que é o h? Eu estou substituindo por a mais 2. Então, a mais 2 ao quadrado mais a ao quadrado sobre 4, fazendo a propriedade aqui da matemática básica. O 2 fica ao quadrado também. Fazendo essa conta aqui, né, usando aqui produtos notáveis, a ao quadrado mais 4a mais 4, mais aqui o a ao quadrado sobre 4, vai ser tudo isso aqui. Aqui eu fiz MMC, né, para entre 4 e 1, porque 1 é o denominador de cada um desses outros termos ali. Então, divide pelo de baixo, multiplica pelo de cima, vai dar 4 multiplicando por cada um desses membros, desses termos ali, né, exceto nesse outro aqui, que eu vou dividir 4 por 4, vai dar 1, então 1 vezes a ao quadrado é a ao quadrado. Então, x ao quadrado vai ser isso aqui, só que agora eu tenho que x é igual a 36 menos a sobre 2, conforme eu tinha isolado lá em cima. Então, 36 menos a sobre 2 ao quadrado, igual ao que eu já tinha. Fazendo aqui 2 ao quadrado igual a 4. Então, eu posso cortar esse 4 com esse 4 aqui, eu não preciso mais me preocupar com ele. Agora, eu só uso em cima. 36 menos a ao quadrado, usei produtos notáveis e mantive os outros. Aqui, ó, 4a ao quadrado mais 88a menos 1.208 igual a 0. O certo seria dividir por 4, porque facilita as contas, porque tudo dá para multiplicar, dividir por 4 vai facilitar as contas, mas eu não fiz isso, e aí tive que usar uma raiz quadrada de 28.224. Coisa que é incomum cair em vestibular para você calcular, mas é bom para você entender o procedimento, né? Teria sido bem mais fácil, porque teria dado um número 4 vezes menor aqui. Então, sabendo que, né, numa equação de segundo grau, que a gente, quando está falando de medida, a gente não pode usar medida negativa, porque não existe lado negativo, né, do triângulo. Então, a base que a gente queria descobrir é o A, né? Então, A é igual a 10. É o único caso possível de A é o 10. O 22, menos 22 não convém. Então, A fica a 10 metros. Observe que deu uma conta razoavelmente grande. A gente usou o teorema de Pitágoras, a gente usou congruência para lembrar aqui que BD igual a DC. E esse tipo de exercício, mesmo se não cair no teu vestibular, ele é bom para o teu aprendizado, porque a gente está o tempo todo aqui nas nossas aulas revendo alguma coisa das aulas anteriores, né? Isso é bom para você fixar o conteúdo. Teorema de Pitágoras é algo que você deve estar familiarizado, né? Quase todas as escolas ensinam. E já a parte de semelhança de triângulos também, né? Mas a questão de relações métricas não é todo mundo que ensina, não são todas as escolas, né? Mas é como eu falei, é muito importante saber semelhança de triângulos. E nesse caso ali, né, dava vontade de dizer que BD é igual a DC, mas às vezes, né, as nossas intuições falham, né? Se esse ângulo é igual a esse ângulo, então obviamente BD é igual a DC. Só que na matemática não funciona bem assim, você tem que ter certeza do que você está falando, né? Então,
convém decorar sempre os casos de critério de congruência de triângulos, como a gente viu em aulas anteriores. Então, é isso que eu tinha para essa aula. Muito obrigado pela atenção. Até a próxima. Tchau. Mais aqui o A ao quadrado sobre 4. Vai ser tudo isso aqui. Aqui eu fiz MMC, né, para entre 4 e 1, porque 1 é o denominador de cada um desses outros termos ali. Então divide pelo de baixo, multiplica pelo de cima, vai dar 4 multiplicando por cada um desses membros, desses termos ali, né, exceto nesse outro aqui, que eu vou dividir 4 por 4, vai dar 1, então 1 vezes a ao quadrado é a ao quadrado. Então, x ao quadrado vai ser isso aqui, só que agora eu tenho que x é igual a 36 menos a sobre 2, conforme eu tinha isolado lá em cima. Então, 36 menos a sobre 2 ao quadrado, igual ao que eu já tinha. Fazendo aqui 2 ao quadrado igual a 4. Então, eu posso cortar esse 4 com esse 4 aqui, eu não preciso mais me preocupar com ele. Agora, só uso em cima. 36 menos a ao quadrado, usei produtos notáveis e mantive os outros. Aqui, ó, 4a ao quadrado mais 88a menos 1.208 igual a 0. O certo seria dividir por 4, porque facilita as contas, porque tudo dá para multiplicar, dividir por 4 vai facilitar as contas, mas eu não fiz isso, e aí tive que usar uma raiz quadrada de 28.224. Coisa que é incomum cair em vestibular para você calcular, mas é bom para você entender o procedimento, né? Teria sido bem mais fácil, porque teria dado um número 4 vezes menor aqui. Então, sabendo que, né, numa equação de segundo grau, que a gente, quando está falando de medida, a gente não pode usar medida negativa, porque não existe lado negativo, né, do triângulo. Então, a base que a gente queria descobrir é o A, né? Então, A é igual a 10. É o único caso possível de A é o 10. O 22, menos 22 não convém. Então, A fica a 10 metros. Observe que deu uma conta razoavelmente grande. A gente usou o teorema de Pitágoras, a gente usou congruência para lembrar aqui que BD igual a DC. E esse tipo de exercício, mesmo se não cair no teu vestibular, ele é bom para o teu aprendizado, porque a gente está o tempo todo aqui nas nossas aulas revendo alguma coisa das aulas anteriores, né? Isso é bom para você fixar o conteúdo. Teorema de Pitágoras é algo que você deve estar familiarizado, né? Quase todas as escolas ensinam. E já a parte de semelhança de triângulos também, né? Mas a questão de relações métricas não é todo mundo que ensina, não são todas as escolas, né? Mas é como eu falei, é muito importante saber semelhança de triângulos. E nesse caso ali, né, dava vontade de dizer que BD é igual a DC, mas às vezes, né, as nossas intuições falham, né? Se esse ângulo é igual a esse ângulo, então obviamente BD é igual a DC. Só que na matemática não funciona bem assim, você tem que ter certeza do que você está falando, né? Então, convém decorar sempre os casos de critério de congruência de triângulos, como a gente viu em aulas anteriores. Então, é isso que eu tinha para essa aula. Muito obrigado pela atenção. Até a próxima. Tchau.